Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E conforme o diácono Alexandre falou aqui, ontem tivemos a oportunidade de sair ali no Jardim do Amanhã e levar a palavra de Deus em alguns lares, algumas pessoas. E foi um momento assim maravilhoso. Não éramos muitos, mas éramos o suficiente para fazer a vontade de Deus naquela hora. E, amados, poder entrar em casas, declarar a palavra de Deus, ver pessoas ali parando um pouco do seu tempo para ouvir a palavra, receber uma oração, é algo maravilhoso, né? E eu creio que é um tempo da gente estar semeando aí a palavra, é tempo da gente estar se aperfeiçoando como igreja, né? Verdadeiramente sendo a igreja que o Senhor espera, né? Em meio a tantos desafios. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus te ama demais e Ele conta contigo para a expansão do seu reino. Jesus está voltando. Quantos pensou que Jesus ia voltar terça-feira aí com a chuva? Amado, se eu não conhecia essa palavra, eu achava que era o dilúvio. Era muita chuva, não? Deu medo, olha, deu medo. Deu um pavor. E fez um estrago assim terrível. Olha, foi um momento ali, não sei quantas horas durou ali a chuva, mas foi uma coisa estranha, né? Muito estranho, meu Deus do céu. Falei, Senhor, deve ter muita gente orando agora, né? Mais do que antes, porque o negócio ficou estreito ali, ficou difícil, né? Alguns irmãos tiveram problemas, né, nas suas casas, porque essa chuva desse jeito, né, testou muito telhado, muitos ralos, né, ali, muita estrutura da casa, das ruas, mas graças a Deus está todo mundo bem, né? Todo mundo bem. Algumas coisas à nossa volta podem ser atingidas, mas nós estamos de pé. Nós estamos aqui na presença do Senhor. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje, de nos voltarmos para Ele, para a sua palavra. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Capítulo 8. Nós vamos falar de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Olha aí para o lado, vê se tem alguém precisando de uma carona na sua Bíblia. Embora o irmão vai projetar aqui também o texto aí da palavra. Acharam aí? Lucas capítulo 8. Versículo 4 diz assim: E reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou uma parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Amém? Pai, nós te louvamos essa noite pelo privilégio que temos de ter acesso à sua palavra, Senhor, e que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, ouvirmos a tua voz, adorarmos ao Senhor, é nos rendermos a Ti, Deus, porque o Senhor é a salvação, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus todo-poderoso, é o general de todas as batalhas, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Senhor, e nessa noite nós queremos aquietar o nosso coração
para ouvirmos a Tua voz neste lugar. Que o Senhor mais uma vez venha falar, venha ministrar, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça cessar todas as outras vozes, ó Pai, neste lugar, que se levantam nessa hora para confundir, Senhor, para perturbar, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir aqui, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, essa palavra do Senhor é muito conhecida, a parábola do semeador. E Jesus falou que entre todas as parábolas que ele contou nos seus dias aqui na terra, essa talvez seja a mais importante, porque lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele fala assim para os seus discípulos: se vocês entenderem essa parábola, vocês vão conseguir entender todas as outras. E ela é tão importante que você encontra ela nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ela é uma das poucas em que Jesus não só fala sobre ela, mas o Senhor dá a explicação devida sobre essa parábola. É uma parábola que, se você lê e depois lê também a explicação, você por si só você vai entender, você não vai ter dificuldade de entender aquilo que Jesus está falando. E a ênfase dessa parábola é a importância que a gente dá à palavra de Deus. Nunca vivemos um tempo onde há tanta palavra de Deus sendo semeada, mas ao mesmo tempo tantas respostas diferentes em relação a ela. E Jesus tem algumas verdades para nós nessa noite. Ele, quando conta essa parábola, dizendo que o semeador saiu a semear a boa semente. Repita assim: a semente era boa. Isso aí é algo inquestionável. A semente, o valor da semente é inquestionável, ela era boa. E diz a Bíblia que essa semente caiu em 4 tipos de solos diferentes. Cada um deles trouxe uma resposta em relação àquilo que estavam recebendo. Mas a última parte da parábola fala que houve um momento que essa boa semente caiu também num bom solo. Né? Houve ali uma conexão daquilo que era bom com algo que também era bom, era propício, era aproveitável. E diz que ali houve o crescimento, houve a frutificação. E nós precisamos entender, amado, que aquilo que a gente deseja para a nossa vida como algo bom, como crescimento, como conquista, como avanço, não tem nada a ver com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer que Deus traga para nós, mas tem a ver com aquilo que Deus já trouxe e que a gente tem que valorizar. Nós temos visto aí pessoas correndo atrás de muitas mudanças, mas essa parábola diz que a mudança não vem através do homem que busca, mas do homem que valoriza aquilo que já chegou. E que não foi trazido por pessoas, por sistema, por uma religião, foi trazido por Deus. Porque é a sua palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: o segredo da tua vitória está em valorizar aquilo que de mais importante Deus já te deu, que é a sua palavra. Amém, amados? Não corra atrás de resposta. Valoriza a resposta que Deus já te deu para as suas conquistas. A palavra de Deus é a resposta de Deus para mim em relação à conquista. Se eu desprezar, se eu der uma resposta diferente, que não seja o valor devido à palavra de Deus, não tem como dar certo. Foi o que Jesus falou aqui. A resposta negativa acerca daquilo que vem de Deus, que é a palavra, vai determinar onde aquela pessoa vai chegar. Porque tem muitas pessoas atribuladas, angustiadas, muitas coisas que não acontecem, porque a gente não valoriza aquilo que Deus já nos deu. Amado, Deus sempre nos dá o melhor. Ele é tão tremendo que Ele não te coloca na estrada sem antes semear algo na tua vida. A Bíblia fala que o semeador foi ao encontro ao solo. Não foi o solo que foi encontro à semente, mas foi o semeador que foi de encontro ao solo. Deus vai ao teu encontro quando Ele quer te ver prosperar e avançar. Amém, amado? Mas aí Deus vai ao teu encontro de uma forma diferente. Uma forma de que você não espera, através de coisas simples, que é a palavra de Deus.
Fala para a pessoa que está do seu lado. Valorize aquilo que Deus já te deu. E você vai prosperar. Amém, amado? Tudo aquilo que chega tem o poder de promover algo em nossa vida. Tudo aquilo que chega da parte de Deus tem o poder de provocar mudanças. Tanto é que lá em Gênesis 1 começou toda a obra de criação, de frutificação, através do quê? Da palavra de Deus. Então, quando Deus te chama para a presença dele, o que ele mais faz, né? E o que ele faz primeiro na tua vida é semear a palavra de Deus. Você vai ser o resultado da importância que você der à palavra do Senhor. A tua vida vai refletir o valor da palavra de Deus. Quanto mais você se voltar para ela, honrá-la, respeitá-la, obedecê-la, a sua vida vai sofrer o reflexo disso. Mas o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. O que diz aqui no versículo 8? Aliás, no capítulo 8, no versículo 5. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi o quê? Pisada, e as aves do céu as comeram. No versículo 12, Jesus dá a explicação do que significa a semente que caiu à beira do caminho. Diz assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira o quê? A palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. A palavra de Deus, ela tem o poder de te salvar. Salvar da condenação eterna, salvar da tribulação deste mundo, salvar você das tempestades da vida, salvar você das estratégias do diabo. Existe hoje um tempo muito difícil que nós estamos vivendo, de muitos ataques em várias áreas, mas a Bíblia fala que aquele que se volta para a palavra encontra salvação, encontra proteção. Então nós não temos que viver sem essa proteção na nossa vida, quando de fato ela está disponível para nós. Então nós precisamos buscar essa proteção. E Jesus, quando ele fala essa parábola, ele fala sobre alguns perigos que existem no solo, né? Um dos perigos que eu vejo do solo é a falta de entendimento. Repita assim comigo: a falta de entendimento acerca da palavra me coloca em perigo. Mateus 13:19, que trata da mesma parábola, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus fala aqui que não basta a gente ouvir a palavra, nós temos que entender, temos que conhecer. E, amados, entender e conhecer é um processo que cada um de nós precisa buscar para a sua própria vida. Ninguém nasce com entendimento ou com conhecimento. Isso se adquire através de uma busca, através de uma perseverança, através do empenho pessoal. No livro de Oséias fala assim: o meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. E quem traz essa destruição? Jesus completa aqui na parábola: é o maligno, quando olha para nós e não vê entendimento e nem conhecimento da palavra. O entendimento, o conhecimento não é a gente saber os livros da Bíblia, né? Embora isso seja parte, mas é a gente praticar, porque o homem sábio não é aquele que armazena conhecimento, mas é aquele que pratica. É aquilo que faz, é aquele que faz daquilo que lê a sua fonte, o seu hábito, né? As suas regras, os seus valores, que constrói algo com aquilo que ouve. E aqui Jesus fala que o diabo, ele entra por essa área, pela área da ignorância espiritual. O que é uma pessoa ignorante? Não é aquela que fala grosso, ou que fala nós vai, nós vem, a gente foi, a gente vai. Não, não é aquele que não tem um estudo. Ignorante espiritual é aquele que não conhece a palavra de Deus, porque se recusa a acreditar nela como uma fonte de verdade. E hoje tem muita gente assim, sem entendimento da palavra, não porque não tem acesso a ela, mas porque rejeita. Porque em Lucas fala assim: a semente que caiu à beira do caminho, ela foi pisada.
Em Mateus, você não vê essa frase, mas em Lucas fala que a semente, ela foi pisada. Isso entende o quê? Que ela foi o quê? Rejeitada. E quantas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus? Nem todos que estão aqui estão de fato recebendo a palavra. Todos estão ouvindo, amém? Mas quem está recebendo? Eu não sei. Deus sabe. Mas Ele está falando aqui na palavra que aquele que rejeita é semelhante àquele que pisa. E aquele que rejeita e pisa é visto por Satanás como uma pessoa, uma casa sem proteção, aonde ele pode vir e roubar essa semente. Por que ele quer roubar a semente? Porque onde não tem palavra, não tem alicerces. Aquele lugar se torna vulnerável. Aquele lugar se torna uma oportunidade para as pragas virem, se alojarem ali, para vícios entrarem, para destruição entrarem, demônios entrarem. Repita assim: a palavra de Deus, ela me protege. Amém, amados? A igreja, ela tem a EBD, ela tem discipulado, ela tem congressos, tem seminários, tem os cultos, tem os pequenos grupos. São fontes para gerar para você o quê? Conhecimento. Mas quando nós chegamos nesses lugares apenas com os nossos ouvidos e não com o nosso coração, a gente está correndo o risco de nós sermos ali alvos fáceis do adversário. Repita assim comigo: Satanás está à procura dos ouvintes da palavra. Porque aquele que pratica a palavra, ele não tem como chegar perto, porque está cercado por uma muralha de proteção. Amém? Mas aquele que só ouve, né? E quantas pessoas gostam hoje? A gente saiu para evangelizar, e aí? Você já conhece Jesus? Eu vou na igreja de vez em quando, eu ouço a palavra, eu gosto muito de uma pregação, de um louvor tal. O pessoal curte isso, é onda, né, agora. Não é vergonha ser crente, não é vergonha carregar a Bíblia, né? Não é vergonha estar dentro de uma igreja. O pessoal acha que é moda. Mas o que vai gerar mudança na vida de cada um de nós não é a gente estar onde Jesus está, não é a gente ouvir o que Jesus está falando, mas a gente receber e aceitar como verdade absoluta aquilo que está vindo dele. Amém, amados? Repita assim: eu preciso aceitar as verdades de Deus como minhas verdades. Amém? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então Tiago, ele fala que é importante a gente aceitar com humildade a palavra que nos é entregue, e que essa palavra ela tem poder de nos salvar. Repita assim comigo: rejeitar a palavra me coloca nas mãos do inimigo. Tem um pastor que ele contou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que uma ovelha, né, comprou um carro, né, muito bonito, novo, né? Não era do ano, mas era um seminovo aí. E ele foi para um lugar com a sua família. E quando ele chegou nesse lugar, ele procurou, né, um espaço na rua para estacionar o seu carro. E aquele lugar era muito perigoso, barra pesada, né? Tipo Baixada, assim, Cidade de Deus. Até que aqui não tem, né, roubo de carro aqui nessa área não, graças a Deus. Mas aí esse irmão procurou um lugar, né, para poder estacionar seu carro. Mas na verdade é que tudo ali era muito perigoso. E ele foi sentindo assim um espírito de medo, né, ali se aproximando dele. Ele sentiu uma presença maligna se aproximando dele. E ali ele se levantou com muita ousadia. Ele falou em voz alta, nem queria saber se iam chamar ele de louco, se alguém ouvir. Ele falou: olha, Satanás, a palavra de Deus está guardada no meu coração e eu amo essa palavra. E ele declarou só isso. E ele, na mesma hora que declarou essa palavra, ele sentiu como que aquele espírito que tentava vir, colocar medo nele, pavor nele, foi embora. E ele entendeu uma coisa interessante: o que o diabo quer não é o que eu tenho, mas é o que eu guardo. Entende?
O que o diabo quer não é a tua casa, a tua família, os teus filhos, é o que você está guardando. Porque o que você está guardando, que é a palavra de Deus, é a tua proteção, a tua segurança. Amém? É o seu patamar para a conquista. E tem muita gente preocupada com tanta coisa. Eu tenho que guardar isso, é minha casa, é minha família, isso, aquilo outro. Amado, lógico que você tem que orar por isso. Mas às vezes a gente se importa com tantas coisas e esquece a principal, que é guardar a palavra. Por isso que Jesus falou aqui no versículo 5 de Lucas, o que Satanás veio roubar ali, naquele campo? Era a semente. Ele queria a semente. E se a palavra de Deus é roubada, o que entra no teu coração? A incredulidade, a dúvida, o desânimo, a enfermidade espiritual. Amém, amados? Então nós temos que nos importar com a palavra de Deus. E tudo de mais poderoso que Deus vai realizar na tua vida vai vir através da palavra de Deus. Lá em Hebreus fala que todas as coisas que nós vemos com os nossos olhos passaram a existir pelo poder da palavra. Se você hoje está sentindo falta de algo de Deus na tua vida, o caminho dessa transformação, da tua vitória vai vir através da palavra de Deus. É por isso que o diabo coloca sono. Quando você vai ler a palavra, você fica com aquele argumento, não estou entendendo nada. Aí você esquece que tem líderes para te ajudar, que tem internet para você pesquisar, que tem irmãos mais antigos, né, na igreja, e que é uma palavra que pode te ensinar. Tudo é argumento. Não entendo nada. A letra é muito pequena. Tem óculos, irmão. Tem celular que você faz assim na tela, né? Dá um zoom, aumenta ali as letras, né? Tem recurso. Eu não sei ler. Você pode ouvir, tem Bíblia em áudio. Hoje tem vários recursos para você conhecer o seu Deus. E quanto mais você conhece o seu Deus, mais protegido você está, mais forte você será e mais longe você irá. Amém, amados? Então fale para a pessoa que está falando, pare com os argumentos. Deus não trabalha com argumentos. Amém, amados? E hoje existem muitas vozes, muitas palavras sendo declaradas, conselhos, né, frases prontas, filosofias, né, comentários meramente humanos. Existem várias religiões, existem várias fontes de você ter conhecimento, de você ouvir algo. E isso, se a gente não tiver o discernimento, a gente fica confundido e a gente despreza aquilo que é de fato mais importante, que é a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui a primeira pessoa na minha família a se converter. E aí a minha avó ficava assim, vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, igual aqui o Diácono Mastoni falou. Lá vai. Vai lá, já vai. Aí ela depois veio com outro argumento. Mas todo dia tu vai para a igreja? Tá sempre na igreja, não vai sair mais da igreja não? Fica ali seguindo o homem? Fica falando? E eu falei assim para ela. Eu me lembro quando eu falei isso, eu falei mais pela fé do que pela verdade na hora. Até porque eu era nova no evangelho. Eu falei, vó, eu estou indo na igreja por causa da palavra de Deus. Porque ela é importante para a minha vida e eu vou ter direção na palavra. E eu nem tinha lido assim, acho que nem um livro da Bíblia todo. Estava começando ainda. A menina que me ganhou para Jesus, a Cristiane, que me deu uma Bíblia pequena. Mas ali eu comecei a entender, eu tenho que honrar aquilo que eu falei. E comecei a ler a Bíblia. Comecei a me interessar de estar lendo. E graças a Deus, eu tenho feito disso um hábito na minha vida, de ler a palavra, de me voltar para a palavra. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, amados, nós temos muitos argumentos. A gente está na igreja, a gente está igual as pessoas que não estão na igreja, cheia de argumentos. Né? Eu estou naquela igreja porque ela é boa, porque a pastora não para de rir, né? Porque aquele pessoal do louvor é uma benção, está sempre trazendo novidade no louvor, né? Tem uns irmãos chatinhos também, mas no modo geral é legal. Eu não aguento com aquele baterista que vive pintando o cabelo e tal. A gente brinca assim, a gente tem vários argumentos para estar aqui.
Mas o maior argumento na nossa vida, a maior razão para nós estarmos aqui, tem que ser o amor pela palavra de Deus. Aqui na igreja, no culto, você vai receber a sobremesa, né? A proteína. Mas o arroz e feijão você tem que ter na tua casa. O que vai te sustentar é o arroz e feijão, né? Pode faltar tudo, mas arroz e feijão tendo tá bom, né? Aí você bota um pouquinho de farinha, ô delícia. Glória a Deus. Maravilha, farofa, varinha. Então, amados, nós precisamos hoje viver a palavra e amar a palavra. Porque o semeador continua lançando a boa semente. E cada semente representa uma conquista na tua vida. Repita assim, cada semente representa uma conquista. Amém? É a gestação de uma conquista. Então, se você rejeitar, você vai estar abortando isso. Você vai estar impedindo de Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer. E o Senhor também falou no versículo 13 de Lucas, diz assim, que existem aquelas pessoas que recebem a semente. Vamos ver aqui no versículo 8, aliás. Lucas 8 diz assim: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É um paralelo com Mateus 13. E aí Jesus explicou em Lucas 8,13 o significado da semente que caiu sobre pedras. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E aí eu percebo aqui um segundo perigo para o meu solo, para a minha vida: o socorro que se busca na hora da provação. Repita assim: o tipo de socorro que eu busco na hora da provação vai determinar aonde eu irei chegar. Porque aqui diz que a semente, na hora que foi provada, né, passou pela dificuldade, aquele solo que recebeu a semente, na hora que foi provado, ela não trouxe crescimento nem frutificação. Porque Jesus fala que as pedras ali sufocaram essa semente de crescer, porque não tinha umidade, e Mateus fala que não tinha raiz. Amados, tem muita gente assim, tá crendo, tá aqui, tá com aquela fé, tá com uma palavra positiva, né, a palavra profética, tá declarando, mas na hora que o negócio aperta, aí Jesus já não é a fonte principal, já não é ali a melhor escolha. Você vai começando a agregar alguns paralelos, algumas ajudas, alguns ajudadores. Você vai batendo em outras portas para você buscar ali o amparo para a sua própria vida. Repita assim comigo: a minha primeira válvula de escape quando as coisas não vão bem é o que pode me derrubar. Amém, amados? Se Jesus não for a sua principal válvula de escape, teu alicerce, se você buscar em outro lugar, isso pode te derrubar. Pode no início parecer que vai dar certo, porque esse terreno pedregoso era um terreno assim, não é? Eu pensava assim, o terreno pedregoso é aquele que tem pedras visíveis. Não, porque senão o semeador não lançava ali. É um terreno onde tem a terra igual a todo outro, só que embaixo daquela primeira camada ali de terra tem pedras. Tem pedras que não são visíveis, mas estão ali. Só é visível e de conhecimento de quem de fato conhece aquele solo. E tem muita vida assim, né? Que a gente olha, vê aquela alegria, aquela disposição, né? Aquela motivação, e a gente pensa assim: ah, vai para frente, agora vai romper, agora vai acontecer, mas depois a gente não entende, né? Porque a pessoa desapareceu, porque que aquela pessoa está batida, é porque as pedras estavam ali e que a gente não via, que aquilo ali sufocou. Mas na verdade essa pedra, ela só vai existir se a gente não se preocupar em limpar o nosso território.
Toda pessoa que vai construir uma casa ou algo no terreno, primeira coisa que faz é ele se preocupar em limpar aquele lugar, nivelar, tirar o lixo, os entulhos, né? Preparar a terra. Isso é algo primordial. E na nossa vida com Deus, naquilo que nós queremos desenvolver aqui na terra, não é diferente. A palavra de Deus, ela vai ser provada. Você vai passar por tribulação, sim, mas ainda assim você tem que continuar acreditando no poder dessa semente. Porque Jesus falou que ela é boa e ela é poderosa. Pela palavra todas as coisas foram criadas. Se nós continuarmos acreditando nisso, mesmo nos dias difíceis, se nós continuarmos perseverando, nós vamos alcançar as nossas vitórias. O que diz lá em Tiago, capítulo 1? Vamos ler lá Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Tiago 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui Tiago fala que as tribulações que a gente passa, as provações que a gente enfrenta, precisam ser como um imã que nos leva para próximo de Deus, e não como um argumento para a gente procurar uma outra ajuda fora de Deus. O salmista falou assim: Deus é o meu socorro, a minha fortaleza. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha torre forte. São nomes que o salmista disse que Deus era para ele. Mas como ele descobriu isso? Foi no dia da bonança? Não, foi no dia da tribulação. É nos momentos mais difíceis, quando a gente recorre a Deus, que a gente percebe quão grande Ele é. Nós louvamos aqui: quão grande é meu Deus. Como você vai saber que Deus é grande, é poderoso, é infalível, é soberano, se você não viver com perseverança os momentos de tribulações? E Tiago fala que esses momentos vão nos levar à maturidade e à integridade. Hoje tem muita meninice no mundo evangélico. Muita gente dizendo que é, que pode, que sabe, e na hora, amado, não sabe nada, não pode nada. Nós não sabemos nada. Mas uma coisa está escrita na palavra: se você na perseverança continuar em Deus e honrando a sua palavra, Deus vai te fazer amadurecer. E toda árvore madura, ela vai produzir o seu fruto. Você vai ter integridade, vai ter um caráter. Um caráter. E Deus vai se alegrar na tua vida e vai cumprir na sua vida os teus propósitos. Repita assim comigo: tribulações traz maturidade e elasticidade espiritual. Amém, amado? Não é aquele crente bibelô. Qualquer coisinha tá quebrado, cai, fica prostrado. Não, amado, é um crente firme, maduro, convicto. Tipo vara, né? Vara, bambu. Já viu uma vara assim de bambu? Vem aquela ventania, imagina aquela ventania que teve aí. Vai lá embaixo, enverga, parece que vai quebrar, mas volta para o lugar. Nós somos assim às vezes, parece que vai quebrar, parece que a gente não vai aguentar. Senhor, meu Deus, olha como é que eu estou, olha como é que está a minha vida. E quando a gente menos espera, a gente está de volta de novo. É o que está lá em Hebreus, que diz: pela fé, muitos da fraqueza tiraram forças. Você só vai perceber o tão forte você é quando na sua fraqueza você não se perder na palavra de Deus, mas você encontrar na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa. Fala para a pessoa que está do seu lado: tudo que você precisa já lhe foi dado e está na palavra de Deus. Então não se aparte dela. Amém, amados?
Versículo 7 de Lucas 8 fala de um outro terreno, aonde a semente também caiu. Diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Aí no versículo 14 de Lucas 8, Jesus dá a explicação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Aí a gente encontra um outro perigo para o nosso solo, que é um coração congestionado, um coração dividido. Repita assim: coração congestionado, dividido, me impede de conquistar e de crescer. Veja bem, o problema não são os espinhos que tinham ali, mas os espinhos que cresceram junto com a semente. Aí Jesus fala aqui dos espinhos, né? Ele cita alguns exemplos de alguns espinhos, né? São as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida, né? Eu posso acrescentar aqui ansiedade, tentações. Essas coisas, amados, sempre vão existir. Qualquer lavoura, qualquer campo vai ter os espinhos. Mas o bom, né? O bom dono da terra, aquele ali que quer de fato uma mudança, um crescimento, o fruto, ele vai ver o espinho. O que vai fazer com o espinho? Vai tirar o espinho. Mas aquele que não quer compromisso, aquele que não quer mudança, vai ali pagar para ver o espinho crescer junto com a semente. E depois vai ter um problema. Preocupações, as coisas que Jesus falou aqui, ó, preocupações, né, desejo por riquezas, prazeres nessa vida, isso vai existir. E o problema, Jesus não falou que são esses, é isso. Mas é o espinho crescer junto. Você pode ter muitas coisas, desejo pelas coisas desta vida, passar por tentações, ter preocupações, ter ansiedade, mas a maneira como você vai lidar com essas coisas vai determinar aonde você vai chegar. O que vai tratar essas coisas aqui? É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser um antídoto para você vencer os espinhos. Você vai ter que fazer uma escolha. É o que Jesus falou. Chega um momento que para a semente crescer tem que se fazer uma escolha. Ou é o espinho ou é a palavra. As duas coisas juntas não podem predominar. Elas podem até existir, mas predominar não. Uma vai predominar. E se a gente não dá a devida importância a esses espinhos na nossa vida, isso pode nos matar mais à frente. Amém, amados? Então fala para a pessoa que está do seu lado: você tem que aprender a lidar com os espinhos. Eles precisam ser identificados e precisam ser removidos, precisam ser tratados. E eles são tratados quando você dá importância à palavra de Deus. Há coisas dentro de você que são prejudiciais, você não percebe, você não sabe que estão aí. Aquele que cuida de uma lavoura, de uma plantação, ele não percebe se há praga até o momento que ela vem. Mas existe, né, o Deus, a palavra, que conhece todas as coisas, que ele sabe de todas as coisas, antes da gente ter conhecimento. E aí quando a gente se volta para ele, sem a gente perceber, a gente vai estar lançando na nossa vida, no nosso solo, a proteção, o antídoto, para que a nossa semente esteja bem guardada. Amém, amados? Lá no trabalho tinha aquele aparelho que você coloca assim em algum lugar da tua casa e você programa ele para expelir aquele bom cheiro. Conhece? Você programa ali, né, o tempo. Tem uns 30, 15, 5 minutos. Aí de tempo em tempo fica ali jorrando aquele bom ar, né? Aquele bom ar. E aquilo ali eu acho interessante, porque você não tem a preocupação de ficar trazendo bom cheiro, né, para aquele ambiente. Ele por si só, você programa e ele já faz ali o trabalho. E trazendo isso para essa verdade aqui de Jesus, existe algo que Deus já programou na tua vida para expelir o mal. Isso se chama palavra de Deus. Tem muita gente buscando recursos do mundo, de pessoas, para combater o mal, quando na verdade o fato de você colocar essa palavra no lugar mais alto da tua vida, no lugar mais importante, que é a tábua do teu coração, isso vai te impedir de ser destruído. Isso vai te impedir
de você cair em ciladas. Isso vai te impedir de você adoecer, né, pela ansiedade, pelo estresse, né? Hoje qual é a doença do século? É o estresse, é a ansiedade, né? É as muitas preocupações. Isso aí tem sido o mal de muitas pessoas, amados. Mas a gente precisa, nesse tempo que se chama hoje, nos voltarmos para a palavra de Deus. Repita assim comigo: os espinhos podem surgir em qualquer solo, mas eu preciso estar atento e me voltar para a palavra de Deus. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, amados? Você pode sentir o que todo mundo está sentindo, mas você não pode se deixar dominar por aquilo que todo mundo está sentindo. O que tem que dominar a sua mente, o seu coração e guiar a sua vida é as verdades da palavra de Deus. E lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 a 14, diz assim: Jeremias 29, 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Esse versículo diz que aonde há inteireza de coração, aonde há verdadeira busca de Deus e das coisas de Deus, o Senhor ouve os clamores, o Senhor se manifesta, o Senhor ali faz milagres. Hoje não precisamos fazer campanhas por milagres, precisamos colocar a palavra em evidência na nossa vida, porque isso vai realmente atrair as bênçãos de Deus para nós, né? Coração inteiro é um coração íntegro para com Deus, e isso atrai respostas e alcança o favor do Senhor. E para a gente terminar aqui, nós vamos falar da última terra, o último solo. Lá em Lucas 8:8, que diz assim: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E no versículo 15, Jesus fala assim, de Lucas 8: mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amado, não há nenhuma bondade em nós. Nós não somos generosos por nós mesmos. Mas quando Jesus fala que a boa semente encontrou uma boa terra, foi aquela terra que se permitiu ser tratada. Quantas vezes ao ouvir essa palavra, alguém pregar para mim, eu rejeitei. Mas o dia que eu entrei na igreja e pedi: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ensina a tua palavra, me ensina a acreditar. Amado, o meu coração, outrora mau, perverso, pecaminoso, idólatra, se tornou aos olhos de Deus um coração bom para receber a semente. Quando Jesus fala que a terra é boa, é porque ele olhou ali e viu algo sendo trabalhado, viu um esforço. Porque a terra por si só, sozinha, abandonada, ela não é boa. Se ela está boa para o plantio, para a semente, porque alguém cuidou daquela terra. E Deus nessa noite, Ele quer que a semente que Ele está trazendo hoje, através da palavra de Deus, ela encontre uma terra boa. Mas essa terra, para se tornar boa, ela precisa da ajuda do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite. Repita assim comigo: terra boa é aquela que é entregue totalmente a Deus, porque acredita que tudo vem dele. Sabe quando algo vai começar a acontecer? Quando, além da convicção de saber que a semente é boa, a gente acreditar que o Senhor é o Senhor da terra e que essa terra precisa ser realmente dele. Lá em Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se nos teus olhos nos meus caminhos. E Deus ministrou meu coração que nós precisamos
entregar a nossa terra nessa noite ao Senhor e deleitar, nos agradar nos caminhos dele, que é a semeadura que ele tem para nós. O Senhor nessa noite, ele está aqui com uma missão de não só trazer uma boa semente, mas encontrar uma boa terra. E a terra que vai de fato agradar a Deus não é aquela que a gente vai oferecer, mas é aquela que a gente vai entregar de fato para o Senhor. Já viu quando a gente vai numa festa, aí fica as pessoas com a bandeja ali, te oferecendo um salgadinho. Mas quando sobra o salgadinho, quem fica com aquilo ali? É o dono, né, da festa. Às vezes é a equipe, né, ali que organizou o buffet. Mas quando é diferente de eu ofertar algo para o seu Manuel, de eu entregar algo para ele. É diferente ou não é? É diferente. Deus nessa noite não quer que você oferte o teu coração, mas que você entregue para ele. Coração entregue ao Senhor significa uma boa terra, aonde a semente vai cair e vai crescer. Tem pessoas que cada culto ofertam um coração, mas nunca entregam. Nunca entregam. Porque elas sempre se acham dona daquilo ali. E não existe nada que realmente venha dar certo se primeiro não vier de Deus, passar para nós e voltar para Deus. E nessa noite esse é o convite do Senhor, entregue tudo a Ele. Porque tudo que você precisa já está preparado. Mas para crescer, para que algo aconteça, para que algo se mova nos céus e na terra, precisa haver uma conexão. Foi o que Jesus falou aqui ao encerrar essa parábola, né? A boa semente encontrou a boa terra, então não tem como não dar certo. Quando algo bom encontra algo bom, então ali vai ter um crescimento. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero encerrar aqui falando um versículo para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Esse versículo está lá em Isaías 55, versículo 11, que diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Deus, Ele decidiu nessa noite lançar a semente neste lugar. E tudo que Deus faz, Ele faz dentro de um propósito divino. Você não tem dimensão, amado, que uma atitude tão simples da tua parte pode provocar na tua vida, em toda a tua existência. As grandes mudanças que você deseja não virão pelo teu esforço, mas virão pela tua rendição, pela tua entrega ao Senhor. Porque dele são todas as coisas e você é dele. Talvez você não tenha tido essa consciência até entrar aqui nessa noite. Mas Deus fala para você, você é dele, você pertence a ele. E essa noite, a palavra de Deus, junto com a pessoa do Espírito Santo, quer trabalhar nesse território que é você. Talvez você tenha entregado essa semente, tenha abandonado essa semente que é a palavra, tenha pisado, como diz aqui a parábola. Não importa o que você fez ontem, o que importa é hoje, nessa semeadura de hoje, desse domingo, do dia 18 de fevereiro de 2018. Importa a resposta que você vai dar ao semeador. Uma coisa você precisa ter certeza: essa semente, ela é poderosa. Essa semente, ela destrói atos malignos. Essa semente, ela traz à existência o que não existe. Essa semente, ela abre caminhos aonde não há caminhos. Essa semente, ela rompe em todas as estações. Essa semente, ela é poderosa na terra, porque ela vem do céu. Ela vem de alguém que tem autoridade. É Jesus o semeador. É Ele quem envia a boa semente. Oh, manaravala xerere vanaraia. Oh, alabalaba xerere vanaravala sonere vanaraias. Essa noite o Senhor vai levar você a romper com enganos, com mentiras.
Você precisa nessa noite fechar algumas portas. Algumas portas que você entrou por elas procurando ajuda. Algumas alianças que você fez e estabeleceu. No tempo da provação, da dificuldade. Nessa noite você vai renunciar a essas alianças. Você vai negar essas ajudas. E você vai confessar que o Senhor, o teu Deus, Ele será a tua fonte, a tua fortaleza e o teu refúgio. Se você quer vir aqui ao altar do Senhor e confessar essa aliança com esse Deus, venha ao altar, nós vamos orar por você. É necessário uma entrega verdadeira, é necessário coragem, é necessário coragem para você passar a fazer aquilo que é certo. Tomar decisões erradas e fazer escolhas erradas é sempre mais fácil do que fazer aquilo que é certo. Porém, aquilo que é certo gera mudanças. E nessa noite as sementes têm nomes. As sementes que o Senhor está derramando aqui nessa noite, em terras que se apresentam para Ele, que vão gerar grandes mudanças, porque Ele vela pela palavra. Lá em Jeremias fala: eu velo pela minha palavra para cumprir. É o Senhor quem está velando por essa palavra. É o Senhor que manifestará a fidelidade a esta palavra. Oh, oh Deus, oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós essa noite queremos entregar a nossa terra, a nossa vida, a nossa terra, a nossa vida, Senhor. Nós queremos parar tudo, Senhor, e fazer essa entrega ao Senhor. Nós não sabemos cuidar tão bem da nossa terra como o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo, o Senhor pode tudo. A Ti pertence todas as coisas. Por isso nós nos voltamos para Ti nesta noite. Nós nos voltamos para o princípio, aonde tudo começou, pela Tua palavra. E nós queremos nos conectar a ela nessa noite. E como diz lá em Jeremias 29, aquele que te busca com todo o teu coração alcança a misericórdia, alcança o teu favor, as suas orações são respondidas. Ó Deus, nós queremos confessar aqui, que seja conhecido diante de homens, diante de Satanás, que é o ladrão da boa semente para aqueles que desprezam, que a partir de hoje nós seremos guiados pela palavra de Deus. A bússola da nossa vida e da nossa família será a palavra de Deus. Ela será a nossa verdade absoluta. Ela prevalecerá acima da nossa vontade, acima dos decretos do adversário, acima de diagnóstico de médicos, acima, Senhor, da justiça dos homens. Oh, Senhor, será essa palavra, Deus. É essa palavra que nós queremos. É essa semente que nós queremos trazer hoje para a terra do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que durante o processo dessa semeadura, Deus, que todas as coisas se tornem favoráveis. Todas as coisas se tornam favoráveis. Que o Senhor mande a chuva no tempo certo. Que o Senhor mande o sol no tempo certo. Que o Senhor faça tudo no tempo certo na nossa vida. E que a nossa vida esteja ajustada dentro do Kairos do Senhor. Em nome de Jesus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus será o nosso tempo.
Não queremos, Pai, que o Senhor faça no nosso tempo. Queremos nos mover dentro do teu tempo, Senhor. Cura corações nesta noite. Corações preocupados, corações ansiosos, corações atribulados, corações oprimidos, corações depressivos, Senhor. Corações adormecidos espiritualmente. Oh Deus. Oh manarabalacheneravanaraias, neravalassonerevaias. Eu sei, Senhor, que essa semeadura que o Senhor está fazendo aqui, o Senhor vai fazer também na casa dessa mulher, na casa deste homem. E quando o Senhor entrar ali naquele lugar, que nós possamos ter discernimento, Senhor. Que nós possamos ter discernimento. Porque a obra não é aqui somente. Em todo tempo o Senhor trabalha. Em todo tempo o Senhor opera. Em todo tempo o Senhor age. Por isso, Deus, nós declaramos aqui: manteremos a nossa confiança no Senhor. Manteremos a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa boa semente. Obrigado pela verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de receber essa semeadura, Pai. Continue cuidando de cada um de nós e nos dê sabedoria para continuar cuidando da terra do nosso coração. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos essa noite. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Dê as melhores salvas de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória.